Então, uma das minhas metas de 2026 é tentar gravar pelo menos um vídeo por semana. E eu estou tentando ter uma constância com isso. É, Hoje, um dos assuntos que eu observei essa semana é como que o nosso ego pode nos derrubar, não somente como pessoa, mas também como negócio. E como isso gasta a nossa energia de uma forma desnecessária que a gente não vai ter um retorno positivo, que a gente vai ter um retorno mais negativo. Eu, depois que eu vim para o meu intercâmbio e que estou morando em outro país, eu consigo ter uma noção melhor de como ler os ambientes. Às vezes você trabalha muito em empresa grande e aí você também tem essa visão ampla, porque você tem uma gama de personalidades mais diferentes. Mas o que é importante quando você vai morar em outro país? Às vezes você pensa que você sabe tudo. E aí você chega num lugar que você não sabe conversar. Então você fica um período muito longo só mais observando do que falando. E hoje eu consigo conversar mais, mas mesmo assim eu prefiro ficar calada e prestar atenção no que está acontecendo. E é interessante porque você vê como que o ego das pessoas é, é aparente, é nítido quando você começa a observar mais. E aí você começa a observar a si mesmo também. Quando que você fica ofendido por uma coisa que não tem tanto importância, que mais atingiu o seu ego do que toda a ação. E aí, quando você começa a entender isso, você começa a economizar muita energia, que também é uma coisa que a gente aprende morando em outro país. Porque quando a gente está aqui, é tudo adaptação. Então, o seu cérebro, ele tá em modo de sobrevivência. E como qualquer oportunidade de você salvar sua energia, você vai salvar. Então, a gente tem que ser mais inteligente de um modo geral. Daquilo o que é meu, o que é do outro. E eu lembro que a minha psicóloga, ela falava muito daquilo. Tomou, bateu, é, bateu, doeu, toma que é seu. Que muitas vezes a pessoa só joga aquilo. Você pega aquilo pra você e você fica ofendido que porque feriu o seu ego. E aí tem muitos exemplos, né? Às vezes numa situação que, por exemplo, eu fiz um trabalho e eu achei que esse trabalho, nossa, é sensacional, minha ideia é sensacional. E aí você vai lá e mostra pra pessoa e ela fala assim, não, eu quero que faz assim, do jeito tradicional. E você fica ofendido porque, nossa, foi sua ideia e tudo mais. Eu tô tentando olhar as coisas mais com um olhar de aprendiz. Então, quando eu faço uma coisa que não vai ser usada e teve um desperdício do meu tempo, eu tô tentando analisar que eu vou aprender. Aquilo vai ser importante para mim. Se para o outro não tem valor, para mim tem. Mas tudo bem. Se eles querem continuar fazendo do jeito que sempre foi feito, tá tudo ótimo. Mas antes eu não tinha essa maturidade. E eu ficava muito chateada. E ficava com uma raiva muito grande. E aí eu queria. Vou arrumar essa almofada aqui. Eu queria. é, Na primeira oportunidade que desse ruim do jeito que a pessoa fez, aí falar pra ela, tá vendo? Do meu jeito ia dar certo. E aí você cria um ambiente ruim, uma energia ruim ali que não precisa. Então, acho que quando você vai para um outro ambiente que você não pode falar, você aprende a ser mais humilde. E sendo mais humilde, você consegue, ao invés de só rebater, você consegue analisar. E isso, querendo ou não, te ajuda muito nas relações. Porque ao invés de você ficar ali num remorso com aquela pessoa,
você vai entender que é o jeito da pessoa, que a pessoa organiza daquele jeito, que a pessoa trabalha daquela forma. Mas às vezes uma oportunidade que a pessoa fala assim, eu quero que você faça desse jeito. Ao invés de você falar, não sei o que lá, porque eu acho que desse jeito é melhor, e aí depois que você fez do jeito que a pessoa pediu, e às vezes vai te ajudar a ter uma agilidade, porque às vezes não é todo mundo que vê o mundo da sua forma. E muitas vezes o jeito mais tradicional ele é mais amplo. Mais pessoas vão entender do jeito comum. Então, por mais que você seja criativo, que você seja uma pessoa super inteligente, que você enxerga a longo prazo o benefício de uma atitude, que às vezes precisa de um pouco de sacrifício, as outras pessoas elas não vão ver isso. Então, entender que você ganhou trabalhando nisso de uma forma totalmente diferente, que você já sabe como você vai fazer. E aí você agradece a pessoa e manda do jeito que ela pediu. Que ela vai achar, nossa, eu ajudei essa pessoa. A pessoa agradeceu ali, um obrigado, às vezes, ao invés de você ficar se justificando e falando, porque do meu jeito é o melhor jeito. E criar toda uma história, uma comoção. Às vezes, você falou um obrigado, gerou um sentimento muito melhor, uma relação muito melhor. Às vezes, você vai precisar daquela pessoa para outra coisa. E aí, você fala, nossa, fulano, olha aqui, isso aqui. Você concorda se tá certo? Mesmo que você não vai usar aquilo para sua vida. Você sabe que é uma perca de tempo. Mas é o senso comum. E às vezes, pra gente se sobressair, a gente tem que usar o senso comum. Antigamente, eu queria muito provar o contrário, ou provar que estava certo. Mas hoje eu enxergo que a verdadeira inteligência não é você usar as pessoas, né? Porque elas, na real, elas sabem no interior delas, elas estão erradas. E tipo assim, às vezes você tá diminuindo uma pessoa ali porque você sabe que aquela pessoa tem muito potencial. Elas sabem no fundo delas que elas estão fazendo aquilo para beneficiar só elas, mas que a outra pessoa tem muito mais potencial que ela. Então, se você é uma pessoa que enxerga mais adiante, economiza sua energia mental, faz o social ali, o político com essas pessoas, não para subir nelas ou usar elas de degrau, mas usa as próprias atitudes delas para você criar uma inteligência maior, uma inteligência de resiliência. Porque por mais que a pessoa tenta fazer alguma coisa, ela não vai te atingir tão fácil. Às vezes é muito exaustivo, porque às vezes tem gente que te testa muito. Tipo, 300 vezes pede pra corrigir uma coisa. Mas aquele momento ali é a única oportunidade da pessoa ter um poder. É a única oportunidade da pessoa ter um poder. Então, às vezes, o que eu penso, deixa ele ser o poderoso. Eu já estive nesse lugar e não satisfez o meu ego, eu só fiquei mais decepcionada. Mas ele funciona bem assim. Eu vou aprender a lidar bem com as pessoas, mesmo que elas estejam tentando com coisas bobas se sentirem satisfeitas, né? Deixa, se a felicidade dessa pessoa é aquele momento ali, te fazer se sentir mal, ou tentar, né? Tentar te fazer menor, alguma coisa, deixa ele pensar, deixa a pessoa pensar que ela tá fazendo isso. Porque depois aí vai que, sei lá, daqui a um tempo você tem uma empresa, ou você tá em outro lugar, ou até mesmo em relacionamento, famílias. Tipo, a família de namorada, amigo de namorado, geralmente eles fazem isso também. Mas ali pra frente, você vai moldar a sua vida como você quer. Você vai estar em outro lugar,
você vai ver esse perfil de pessoa de novo e você vai agradecer. Tipo, você vai agradecer, vai, nossa, fulano, poxa, obrigado por ter sido uma pedra no meu sapato. Porque você já foi o teste da minha vida e eu passei. Esse aqui agora é fichinha. É fichinha pra mim. Eu consigo e vai ali na broderagem. Mas isso nem é muita questão, igual aquele livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É mais uma questão de autoprivação mesmo. Se privar de gastar energia com esse tipo de picuinha, sabe? De se privar de gastar energia, gastar seu estresse ali, que vai afetar um momento ruim desse, vai afetar talvez o seu dia inteiro. Você vai deixar essa pessoa ser dona de um dia seu, que deveria ser seu. Você tem o poder do seu dia. Então, às vezes, isso é muito importante. Porque a gente aprende observando os outros. Quem é esperto vê o outro fazendo a cagada, mas não repete. Às vezes a gente até dá uma derrapada ali e faz. Nossa, que sonsa, né? Eu vi fulano fazendo isso e aí eu repeti. Mas, com o tempo, com a maturidade, com a idade, os meus cabelos brancos, cara, eu fico pensando assim, nossa, eu podia ter evitado tanto burnout, tanto crises de ansiedade, só com esse pensamento. E é isso, às vezes a gente pode trabalhar isso em 2026 também, né? Tentar se afetar menos, dominar o nosso ego e fazer o quê? Se os colegas não sabem dominar o ego deles e a gente sabe dominar o nosso, entender o ego deles e onde que é ofendido ou não, a gente pode usar o ego deles também, né? Não pra ofender eles, não pra atingir ali, mas a gente pode usar o ego deles, né? De uma forma que mantenha a paz e quem sabe lá eles se sentem mais poderosos, né? Vamos dar o poder para essas pessoas aí. Que no final, o que vale é o depois que você tá ali, você e você, a sua paz, fazer suas coisinhas, tomar seu café da manhã em paz, ir fazer uma atividade física, ver um amigo, estar junto daquelas pessoas que você quer, que você gosta, que são agradáveis. E até, às vezes, você tá com um amigo, tem amigo que faz isso também. Mas aí você pensa assim, deixa ele, a vida ensina. E é isso. Esse foi meu pensamento da semana. Teve muitas coisas legais essa semana, mesmo que foi uma semana cansativa, porque nas férias eu viajei com o meu namorado pra gente reformar uma casa. E também eu tive que ir, né, lidar muito, porque a gente ficou numa situação extremamente precária, fazendo um trabalho que foi extremamente braçal. A gente tinha poucos dias para reformar a casa, dormindo num colchão de ar. E às vezes eu sou engenheira, mas eu não sabia fazer as coisas. Ele sabe fazer as coisas. Mas a gente riu depois, porque é uma coisa igual. Quando eu vou cozinhar, ele não sabe fazer as coisas. Às vezes eu peço pra ele picar uma coisa. E ele pica do jeito que ele acha que é bom. E aí eu tenho aquela reação, né? Tipo assim, tá picando um negócio errado. Mas eu não falei pra ele como que eu queria que ele picasse. E a mesma coisa aconteceu com ele, porque ele queria que eu pintasse as coisas. E aí depois ele tinha uma reação muito chocante, mas ele não me ensinou o jeito certo de fazer. E também é isso, é a questão do ego, porque às vezes tem uma reação e você vai ficar chateada, você vai estourar, você vai falar com a pessoa, você é burra, você não corta de jeito. Mas na verdade é porque você não falou o jeito que você quer, uai.
Então, muito. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente quer que a pessoa tenha a mesma cabeça que a nossa, mas não existe. Só tem uma de você, uma de mim. E aí? E essa semana eu. Eu escrevi, eu mando mensagem pra mim mesmo no meu celular. Uma coisa simples que eu falei, nossa, eu sou muito abençoada. Porque aqui, né, demorou um tempo para eu conseguir um trabalho e tudo. E às vezes eu tinha que comer dentro de carro, qualquer lugar, assim. E aí eu vi que eu tava almoçando numa mesa, no horário de almoço. E aí eu escrevi, né, obrigada, Deus, por ter uma mesa para comer, ter um horário de almoço. E às vezes a gente, no dia a dia, a gente não dá valor ao ordinário, né? Também é uma coisa legal pra gente fazer nesse ano de 2026. Ou, por exemplo, eu tenho uma sapatilha. Antigamente eu tinha um monte de sapato, né? Mas como eu vim pra cá, eu tive que trazer pouca coisa. E aí eu trouxe uma sapatilha. E a bichinha já tá, assim, bem sofrida. Só que aí hoje eu passei ela é de couro, né? Eu passei um hidratante nela, de corpo mesmo. E a bichinha parece que tá nova, né? Aí eu agradeci pela minha única sapatilha que eu tenho. Eu uso ela todo dia pra trabalhar. Já fiz até site inspection aqui com a sapatilha. E aí eu falei assim, nossa, meu Deus, obrigada por ter essa sapatilha que tá, né? Desde o começo aqui que eu mudei, já vai fazer 2 anos. E aí hoje eu só dei um carinhozinho nela ali. E ela ficou toda contente, toda bonitinha. E antigamente eu tinha 1 milhão de roupa e eu só pensava na próxima. Ai, ai. É isso. Semana que vem eu espero estar de volta.